Os Inconfidentes, após a sua condenação, todos eles foram levados para portos na África. Quando a pessoa ela é condenada a degredo, não significa que ela, ao deixar o Brasil como um preso político, ela vai chegar no seu destino e vai permanecer presa. Isso não acontece. Com exceção dos eclesiásticos que saíram daqui presos e continuaram presos em Portugal, nos conventos lisboetas, os demais inconfidentes, né, os outros 18, eles permanecem livres na África. É impressionante a trajetória desses homens, eles merecem ser estudados. José Álvares Maciel vai ser um desses homens, ele vai propor técnicas de mineralogia na África. E uma das suas propostas era vir buscar escravos que tinham e conheciam técnicas de mineração em Minas Gerais para levar para explorar o interior ali de Angola. Outro caso interessante é do próprio José de Rezende Costa, filho. Ele vai ser utilizado na administração local em vários cargos importantes. E ele volta ao Brasil, ele é um dos poucos inconfidentes que regressam ao Brasil, virou membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado pelo Dom Pedro II. Ele vai ser eleito senador por Minas Gerais para votar a Constituinte, tanto que ele tem projetos de defesa do indígena, por exemplo, da liberdade religiosa, que após já meados do século XIX, estão sofrendo um extermínio enorme no sul de Minas. Um caso interessante é o do Tomás Antônio Gonzaga, ex-ouvidor de Vila Rica. O Gonzaga, ao chegar à África, em Moçambique, em menos de um ano, ao desembarcar na costa africana, ele, até por ser advogado, e o único advogado a exercer o ofício naquelas terras, ora, a gente já sabe o que vai acontecer. Todo mundo vai querer pegar os préstimos jurídicos do Gonzaga. Então ele vai se tornar um advogado de renome, que vai defender traficantes de escravos que atuam na região de Moçambique. Ele vai casar com a filha de um desses traficantes, né? Ele vai constituir uma família na África, vai ter filhos, tudo. Gente, e não é que no final das contas a gente também tem uma história à la Romeu e Julieta? Deixa eu contar para vocês. O Tomás ficava aqui nesta casa, olhando ali para baixo, naquela casa de portão, de porta, né, verde, ficava a Marília. E aí daqui ele colocava o seu paninho branco para fora e de lá ela também colocava o seu paninho branco. E isso significava que eles podiam se encontrar no meio do caminho. E esse meio do caminho é uma ponte que ainda existe ali. E ficava um de um lado, o outro do outro, namorando às escondidas, só se olhando, né? E o Tomás, enquanto isso, escrevendo poesias para ela e eles não se falavam, porque as famílias não aprovavam esse relacionamento. Então, é uma história de amor muito bonita aqui em Ouro Preto.
quando começa a verificar os bens, muitos bens que são realmente dos inconfidentes estão espalhados por outras propriedades, nas mãos de outras pessoas, escondidos. E que realmente é dele, a coroa portuguesa pegou pouco. A coroa, quando começa a prender esses inconfidentes, vão ter que se deslocar oficiais de justiça atrás dessas fazendas desses inconfidentes. A questão é, entre a emissão do documento legal, para que você leve esses proprietários a informar judicialmente o que eles têm ali dentro, o que pertence ao inconfidente, o que é da mulher, o que é dos filhos, porque se o casamento ele é legal, como hoje, ele tem meio a meio dos bens. O problema é que, entre você dar o ofício ser cumprido, e você receber e ir cumprir esse ofício, esse período de tempo, como todos são amigos e informantes em todos os lados, o que aconteceu? Não preciso dizer. Às vezes o oficial de justiça, quando bate a porta, a casa inteira está limpa, você não tem nada que tem de valor. Não é que não tem de valor, mas o que é substancial e que pode ser escondido, já sumiu dali. Um caso emblemático desses processos de corrupção da época é o de José de Rezende Costa. Mas um mês antes dele ser preso, ser conduzido ao cárcere, ele começou a articular a preservação do seu patrimônio. Ele casou a filha com um sócio, o Gervásio Pereira de Alvim. Simplesmente ele transmitiu metade do patrimônio dele, a parte importante, né, para a filha, como dote de casamento. E o que sobra, quer dizer, que a casa onde ele mora e mais os outros bens, não vão poder ser apreendidos. Por quê? Porque eles estão no caso da meação, da partilha de família. Só que entre você dividir o bem tem que ser leiloado. Como não tem comprador, porque ninguém vai se opor aos bens que pertencem a essas famílias que são ricas, que são importantes, o que aconteceu nos casos dela, como de outros inconfidentes? Ela compra por um preço mais baixo, o bem permanece na família e ela ainda sai pelo menos com 50%, 70% de lucro. Então, são esses casos emblemáticos na história de Minas que eu estou contando, que merece a gente revisar também um pouquinho. Então, a participação das mulheres na Inconfidência Mineira. A dona Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, da região de Prados, do sul de Minas Gerais. Quando ela teve todos os bens apreendidos, metade desse patrimônio converteu-se como bem pessoal e a outra metade como bem relacionada ao sequestro para virar lucro para a coroa. O problema é que, quando os bens são apreendidos, ela comprova na justiça que os bens pertenciam ao pai dela e aos familiares. Quando a mãe falece, em 1793, o outro irmão da Hipólita exige a meação dos bens. Quando vão se olhar os autos de sequestro, de apreensão dos bens dessa família, ao invés dela entregar os bens que pertenceram ao marido, ela entregou os bens que foram da mãe. Eles denunciam ao governador que os bens foram omitidos e ela é chamada perante o tribunal para dar explicações sobre essa denúncia. E ela admite, eu subornei, eu enganei, eu comprei o silêncio do Meirinho. O Tiradentes, que é o personagem mais importante da Inconfidência Mineira, que vai ser condenado, ele também pertence a uma família de homens bons. O seu pai foi vereador na região de Tiradentes, de São João del Rei. Ele era um homem, um grande proprietário de terras, ele era um homem com influência política muito relevante, muito importante. A legislação mineral e de exploração das terras dizia o seguinte: você explora uma área, não é? Você tem que ter 12 escravos e essa área, para você ter direito a uma segunda área, você tem que mostrar que a primeira ela é produtiva. Só que não é só você receber uma terra e receber uma outra terra.
você também tem que esperar na fila. Todo mundo que quer território vai ter que ser atendido na primeira leva, aí se sobrar territórios, um segundo pedido ele é atendido. Tiradentes fez algo inusitado, ele pediu 80 datas minerais e conseguiu 43. Isso significa que ele é um homem vinculado ao poder. Dificilmente uma pessoa comum receberia 5, 6 propriedades. Segundo ponto importante, nessa mesma região, Tiradentes tinha uma propriedade na Rocinha, essa região próxima à Rocinha Negra, em São Simão, de 50 quilômetros quadrados. Essa área é o equivalente ao próximo que é a Grande São Paulo. E isso é sintomático. Então ele não era uma pessoa pobre, ele era uma pessoa rica. Tiradentes, para explorar aquelas terras, o gado, a agricultura e a mineração, que são fazendas mistas, como a gente chamava na época, ele, por exemplo, ele precisava ter sócios. Então, quando ele foi preso, os sócios apresentaram à justiça uma série de documentos que, a princípio, não são verídicos, não são verdadeiros, falando que eles eram donos daquelas terras e o Tiradentes era nada mais, nada menos do que um funcionário deles. Então, Tiradentes vai aparecer para a história como um homem pobre, porque quando ele foi preso e foram apreender todos os bens, o que ele tinha? Não tinha mais nada. Sabe aquela imagem de Tiradentes, barbudo, com os cabelos compridos, tipo Jesus Cristo? Então, apaga isso da sua cabeça. Ele nunca poderia ter sido desse jeito simplesmente por ele ter sido militar. Podia, sim, no máximo ter rolado um bigodinho agora, não da forma como mostram ele. Essa aparência santificada surgiu logo na primeira pintura, no primeiro retrato que foi feito dele. Ele é um Jesus Cristo, cabelo comprido e barba. E não é, porque se fosse ver, o Tiradentes é um alferes. Ele devia estar sempre com a barba feitinha para andar dentro da lei, porque ele era tipo de um soldado. Essa é a grande questão do Tiradentes. Ele é um herói. E o herói, ele é ilibado, ele não pode ter máculas na sua trajetória. Os outros inconfidentes negaram até o fim. Isso é um ponto que leva, por exemplo, o Tiradentes a ser caracterizado como um herói. Eu acho que o mártir, ele é uma figura historicamente construída. Enquanto todos eles degladiaram e brigavam, Tiradentes literalmente assumiu o crime de ser rebelde, de traição ao rei. E o crime de traição ele é passivo de morte na forca. No caso, ele foi morto, esquartejado e decapitado em 21 de abril. Então, aquele mito que o Tiradentes morreu de barba, bigode, cabelo, isso é mentira. Nós temos os relatos históricos que comprovam que ele fez a barba, cortou o cabelo, porque o ritual desse antigo regime é justamente mostrar o morto, para mostrar a pessoa para todo mundo que está na encenação barroca de sua morte. Agora, a grande questão disso tudo, a coroa lucrou ou não lucrou com a Inconfidência? Nós estudamos nos livros didáticos e sempre falamos que a dívida da Capitania de Minas Gerais, desde a última derrama, nos anos 60, equivaleria aí a quase 8 toneladas de dívida. Ora, e o que os livros didáticos falaram, escreveram, estava escrito durante muitos anos? Que com a apreensão desses inconfidentes, toda a riqueza que pertencia a esses inconfidentes, elas foram vendidas, que essas 8 toneladas de ouro reverteram-se para pagar essa dívida da Capitania de Minas Gerais, o que é mentira. Não ganhou nada. Quando muito, deve ter ganho o quê? 1, 2 contos, às vezes, de um personagem. E no final, um dos primeiros atos do Dom João VI, ao tomar posse como príncipe regente aqui no Brasil, é justamente mandar devolver todos os bens que pertencem aos inconfidentes. Devolva, isso está dando prejuízo. Nós estamos pagando para manter esses bens, sendo que esses bens estão fazendo o quê? Eles não estão na posse da gente. Estamos no terceiro trecho dessa temporada. Bem-vindos ao Caminho de Sabará do Sul.